Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Educação Empreendedora Básica para MEI. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre planejamento financeiro e fluxo de caixa, o que muita gente pensa que é um bicho de sete cabeças. Eu tenho muita criatividade, mas não sei lidar com o financeiro da minha microempresa. A partir de hoje, isso vai acabar, porque a gente vai ver que isso pode ser simples e até gostoso de fazer, tá? Então, imagine que você está navegando em alto mar em direção a um continente distante, sem os instrumentos de navegação, sem bússola, sem GPS, sem nenhum binóculo para você olhar mais adiante. Assim é qualquer empresa sem um planejamento financeiro, né? Um navio à deriva nesse imenso mar aí chamado mercado. E como nós começamos a planejar financeiramente a nossa empresa? A primeira coisa que nós devemos fazer, e que é o erro que muitos empresários cometem, é separar as suas contas pessoais das empresariais. Muitos empresários renomados até já caíram nesse erro de confundir as suas contas pessoais das empresariais. E a partir de agora, nós não faremos mais isso de maneira alguma, tá? Nossa primeira lição, então, é saber separar o que é meu e o que é da minha empresa. Então, para isso, o que nós precisamos? Monitorar. Monitorar é saber tudo que entra, tudo que sai e ter uma planilha para anotar, inclusive, os gastos pequenos. Então, primeira coisa, monitorar. Segunda coisa que nós devemos fazer, renegociar dívidas. Isso é muito importante. Se porventura você tem algum empréstimo ou você tem alguma dívida com o fornecedor, passa a mão no telefone, liga para o banco, liga para o fornecedor, se for preciso, e renegocia essa dívida. Você pode renegociar um prazo maior, pode renegociar com o banco com juros menor, fazer uma portabilidade para outro banco. Então, renegociar a dívida também é muito importante, todos devem fazer. Tá? Ter metas. Falamos na aula passada sobre metas, devemos ter metas financeiras também, tá? Tanto de redução de gastos e de custos, quanto de aumento de faturamento. Avaliar qual é o seu perfil de consumo. Isso é muito importante, nós nos conhecemos melhor para saber qual é o nosso perfil de consumo. E, muito importante, tanto para a vida pessoal quanto para a nossa vida profissional, né, dentro da nossa empresa, é fazer uma reserva de emergência, porque nós devemos estar preparados para imprevistos, porque imprevistos acontecem. Então, essas foram algumas dicas para a gente começar aí um bom planejamento financeiro, separando as nossas contas pessoais das contas empresariais. E a primeira forma de separar suas contas pessoais das contas da empresa é se pagando um salário fixo, independentemente de quão grande seja o faturamento da sua empresa. E esse salário do empreendedor se chama prolabore, que significa pelo trabalho em latim. Prolabore é o salário do empreendedor que fará parte das despesas fixas de sua empresa. Essa é a remuneração que irá custear as suas despesas pessoais. Como está aqui na nossa definição, o prolabore faz parte das despesas fixas. Então, na sua planilha, vai ter que estar lá qual o dia que você vai retirar o seu prolabore, contando como uma despesa fixa. Mas e se eu tenho sócios? Como que funciona a questão do prolabore? Eu tenho um sócio, mas ele não trabalha, ele somente investiu e eu que estou tocando o negócio. Bom, é simples. Quem trabalha é que retira o prolabore. Então, se você que trabalha na empresa, você vai retirar o seu prolabore mensal e lá no final do ano ou no final de cada trimestre, preferencialmente no final do ano, todo o lucro que a empresa deu, vocês podem dividir de acordo com o percentual societário de cada um. Mas o prolabore
pertence àquele que trabalha. E, obviamente, que o Prolabore não precisa ser retirado todo de uma vez. Caso você note na sua planilha de controle financeiro que a retirada integral de seu Prolabore vai acarretar um prejuízo ou vai te deixar no vermelho, você pode fazer essa retirada, dividir essa retirada em mais vezes no mês para evitar de ficar no vermelho na sua planilha de controle financeiro. Então, Prolabore é muito importante, estipule um valor de Prolabore real e separe as contas da sua empresa. E agora chegou o momento de planejar cenários futuros. Planejamento de cenários futuros são muito importantes e você deve ter aí na ponta do lápis, sempre revendo à medida que o tempo passa de acordo com a sua realidade. Então, aquele que faz um planejamento para a sua empresa financeira, ele consegue visualizar 3 cenários: um pessimista, um realista e um otimista. Tendo um plano claro na sua cabeça de execução, caso esses cenários se concretizem. Num cenário pessimista, nos próximos meses, numa queda abrupta de vendas, por exemplo, a empresa consegue sobreviver? Ela vai conseguir pagar os seus custos fixos e passar pelo período de turbulência? Caso não seja possível, é bom fazer uma pré-estruturação para que se possa passar por um período como esse, mantendo a empresa até que ela possa novamente se restabelecer com o seu faturamento habitual. Um cenário realista, que você pode até projetar uma pequena melhora, ou projetar ali uma pequena piora, ou projetar um cenário igual que está agora. Você consegue manter a sua empresa, as suas contas saudáveis, o seu estoque, com a projeção de agora, com o faturamento que você tem agora? E o cenário otimista, e até para cenários otimistas, prestem atenção nisso. É preciso ter um planejamento, porque muita empresa é impedida de crescer porque não faz um planejamento otimista. Porque para planejar de forma favorável um cenário futuro, a gente tem que estar preparado para isso. Se eu pretendo aumentar o meu faturamento, as minhas vendas em 50% daqui a 6 meses, eu preciso ter estoque para isso, eu preciso ter um atendimento adequado, necessário para lidar com todos os clientes. Então não adianta a gente somente vislumbrar o crescimento empresarial se a gente não está pré-estruturado para que isso aconteça de fato depois. Claro que não precisa estar pré-estruturado financeiramente 100%, mas um plano claro, né, da empresa deve existir para que esses cenários se concretizem, estando preparado para encarar qualquer um deles. E com todas as projeções feitas, chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre fluxo de caixa. Veja só, se eu te fizer uma pergunta agora de qual foi o seu faturamento líquido nos últimos 3 meses da sua empresa, você conseguiria me responder em 30 segundos? Depende. Se você utiliza uma planilha editável que registra todas as movimentações financeiras da sua empresa, essa pergunta vai ser fácil. Mas se porventura você utiliza aquele livro caixa antigo que existia lá na mercearia do seu Joaquim, essa pergunta vai ser um pouco demorada de ser respondida e talvez com uma resposta imprecisa em seus números, tá? Esse livro ainda vende aí nos bazares, nas papelarias, mas sempre quando você passar por ele, o seu cérebro já não vai nem associar a partir de agora que aquilo ali está relacionado a planejamento financeiro, tá? Planejamento financeiro é controle de caixa, uma planilha editável, mais ou menos como essa aqui, ó. Tem vários modelos gratuitos na internet para baixar e é bem simplificado, não precisa ser expert em matemática. As planilhas, muitas vezes, elas já vêm com as fórmulas inseridas, é somente alimentar o que está pedindo ali que ele vai te dar os resultados. Então é mais ou menos assim, você vai ter o mês,
ali, né, do seu controle. O saldo anterior, aqui a gente está fazendo uma simulação partindo do zero, então não tem saldo anterior. Mas as planilhas boas contemplam o saldo anterior. As receitas do mês, despesas, saldo atual e resultado do mês. E toda essa linha onde nós falamos aqui de saldo anterior até o resultado do mês, ela vai se alterando à medida que a gente vai alimentando aqui a parte onde está escrito lançamentos, que tem data, a descrição da compra ou da venda, conta, o valor, a forma de pagamento, o status, dando o saldo ali na última coluna. Ó. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Olha aqui. Aqui eu coloquei uma receita de R$ 83,30 e uma despesa de R$ 55. Ambas aconteceram no dia 1º, só para a título de exemplificação aqui. Então, lá na parte de cima, ó, vamos voltar lá para cima. Receitas, R$ 83,00. Despesas, R$ 55. Saldo atual do dia, R$ 28,00. Então, resultado parcial do mês aqui, R$ 28,30. Tá? Então, veja que aqui tá pedindo todas as informações necessárias para você colocar e saber de que forma você recebeu, de que forma você pagou, se aquele valor ali é uma entrada ou é uma saída, quando isso aconteceu, qual foi a forma de pagamento, se o status já foi pago ou está em aberto ainda. A planilha é bem completa e simples de entender. Olha aqui, ó. Aqui temos um detalhamento maior, né? Receitas misturadas com despesas. E o interessante desse fluxo de caixa aqui é que alguns custos ou despesas fixas, que nós já sabemos quais são as datas onde nós teremos que pagá-las, nós já podemos colocar lá na parte de baixo, mesmo ainda sem ter chegado exatamente nesse dia, e ele já vai contemplar aqui este saldo também. E aqui, ó, é como vai ficar a sua planilha aí no final do mês, tá? Na nossa simulação, tivemos R$ 1.331,90 de receita, tivemos R$ 1.085 de despesas. A própria planilha já faz aqui, né, a diferença entre as receitas e as despesas, dando um saldo atual de R$ 246,90, sendo o resultado do mês R$ 246,90. Como a gente simulou que estava começando do zero, não tem o saldo anterior aqui, mas as planilhas vão contemplar o saldo anterior. Então, nessa mesma planilha, no mês de fevereiro, ela vai estar aqui nesse campo de saldo anterior o valor de R$ 246,90. Então não deixem de acessar o nosso material, tá? Tem bastante coisa lá. Nós falamos também sobre precificação, ponto de equilíbrio, capital de giro, lucro. É bem legal, tá bem completo e você vai aprender bastante como controlar as finanças da sua empresa, fazendo disso seu um diferencial. Nos vemos na próxima aula. Até mais.